o príncipe Harry revelou mais uma profunda ruptura dentro da família real. Desta vez, entre ele e Camila, a rainha consorte. Algo realmente inesperado está acontecendo dentro da família real e está destruindo suas relações. O príncipe Harry acaba de descobrir um segredo sombrio. Segundo essa descoberta, a rainha Camila pode ter falsificado documentos e usado truques cruéis para excluí-lo do testamento do rei Charles. Mas a situação piora. Harry agora afirma que ela roubou a herança que era destinada a ele. Agora ele está expondo tudo sobre os planos de Camila. Junte-se a nós para descobrir essa revelação que ameaça o futuro da monarquia. A batalha silenciosa de Harry com Camila. Acho que nunca poderemos ter paz com minha família, a menos que a verdade venha à tona. Há algo profundamente comovente no quanto o príncipe Harry ainda ama e sente falta de sua falecida mãe, a princesa Diana. Isso não se vê apenas em seus discursos públicos ou na forma como ele fala dela durante trabalhos beneficentes. Dá para sentir em seu silêncio, na tristeza por trás de seus olhos. Essa é a tristeza que só um menino que perdeu a pessoa mais importante da sua vida pode carregar. Perder Diana não foi apenas um acontecimento triste. Deixou uma cicatriz que nunca desapareceu de verdade. E agora tudo que Harry faz parece ser uma promessa silenciosa para manter viva a memória dela. É por isso que essa situação recente é tão dolorosa. Não se trata apenas do que Camila possa ter feito. Trata-se de Harry defendendo a mãe que ele não pode mais proteger. E quando a verdade veio à tona, abalou a todos. Tudo começou com um momento muito emocional. Harry sempre foi sincero sobre seu relacionamento difícil com o pai, o rei Charles. Há poucas semanas, durante uma entrevista comovente à BBC, Harry revelou que seu pai havia parado de falar com ele por causa de discussões sobre segurança. Essa frase partiu muitos corações ao redor do mundo. Mas o que veio depois foi ainda mais chocante. Algumas fontes próximas começaram a compartilhar em silêncio algo inesperado. Harry descobriu que Camila pode ter desempenhado um papel secreto para afastá-lo de seu pai. Isso aconteceu justamente quando o rei Charles estava em tratamento contra o câncer. A doença deixou o rei muito dependente de Camila. E algumas pessoas próximas ao círculo real dizem que ela usou esse momento a seu favor. Ela viu uma chance de criar mais distância entre Harry e seu pai. O poder de Camila sobre o rei não é algo novo. Para promover suas memórias controversas, ele afirmou que sua madrasta o havia sacrificado para melhorar a imagem pública dela. Harry já havia mencionado em seu livro Spare que ela uma vez compartilhou detalhes privados da família com a mídia para se promover. Muitas pessoas online até a chamavam de madrasta malvada. Ela era a vilã. Era a terceira pessoa no casamento. Precisava restaurar sua imagem, mas desta vez as coisas foram além da reputação. Tornou-se algo muito pessoal. Algumas fontes alegam que Camila temia que, se Harry e Charles se reconciliassem, o rei poderia mudar o testamento e deixar uma parte maior da fortuna real para Harry. Então, para proteger seu próprio futuro e talvez a parte de seus filhos, ela supostamente garantiu que pai e filho ficassem afastados. Para Harry, isso não parecia apenas um problema familiar. Parecia alguém tentando apagar o lugar de sua mãe na história deles. A dor piorou quando ele descobriu algo impensável. Mensagens falsas. Imagine isso. Já se sentindo ignorado e ferido por seu pai, Harry começou a receber mensagens que pareciam ser de Charles. Mas não eram palavras gentis ou carinhosas. Eram frias, distantes e dolorosamente duras. O tipo de palavras que fazem o coração afundar. Harry acreditou que aquelas mensagens eram reais e carregou essa dor por meses, achando que seu próprio pai tinha se voltado contra ele. Mas então algo surpreendente aconteceu. Uma pequena descoberta mudou tudo. Pessoas próximas à família real dizem que o príncipe Harry descobriu algo realmente perturbador.
Ele descobriu que as mensagens que acreditava serem de seu pai eram completamente falsas e não eram apenas mentiras aleatórias. As mensagens foram aparentemente criadas por alguém do círculo íntimo de Camila. E o objetivo era simples, mas cruel: fazer Harry acreditar que seu pai não o queria por perto. Quando Harry percebeu a verdade, foi um choque profundo. A dor que ele carregava, as palavras frias que acreditava terem vindo de seu pai, eram todas invenções para separá-los. E uma vez que soube disso, Harry não ficou calado. Isso não era apenas sobre seu coração partido. Para Harry, esse foi o momento de defender a mãe que perdeu cedo demais. A princesa Diana já havia insinuado a dor que sofreu por causa de Camila. Harry cresceu conhecendo o lado da história de sua mãe. Sempre sentiu que Camila teve um papel na dor que destruiu sua família. Agora, com essa nova traição, ele não podia mais guardar silêncio. Harry não ficou parado com essa descoberta. Ele foi diretamente ao palácio, exigindo respostas e responsabilidade. Queria que as ações de Camila fossem reveladas, e mais ainda, queria garantir que o nome dela não estivesse no testamento final do rei Charles. Para Harry, não era apenas uma questão de dinheiro, era uma forma de proteger o nome de Diana, uma pequena vitória para a mulher que perdeu tanto. Pouco depois da entrevista emocionante de Harry à BBC, o rei Charles e Camila apareceram juntos em público, sorrindo em um evento do Dia da Vitória. Na superfície, tudo parecia perfeito, como uma imagem de paz e união. Mas nos bastidores as coisas estavam longe de estar calmas. Os pedidos de paz de Harry estavam sendo ignorados, e fontes dizem que Camila tinha forte influência sobre como Charles respondia. Ou não. Charles, ainda lutando contra a saúde debilitada e o tratamento de câncer, talvez não soubesse o quão profundamente a situação havia se deteriorado. Mas o desejo de Harry de consertar as coisas só ficava mais forte. Ele não pensava apenas em si mesmo. Pensava em seus filhos, Archie e Lilibet, e no tipo de família real que eles mereciam conhecer. Harry lutava pela verdade, pelo amor e pela memória da mãe que sempre o protegeu. O que torna toda essa situação tão comovente é que Harry não está tentando ser perfeito. Ele não usa uma coroa, nem lê discursos elegantes. É apenas um filho que ainda sente falta da mãe. É um pai que quer algo melhor para seus filhos. Lembra-se de quando, no início deste ano, Harry voou da Califórnia para visitar o pai após a notícia do câncer? Esse encontro foi incrivelmente curto, e Camila permaneceu presente o tempo todo. Nem mesmo houve um momento privado entre pai e filho. Esse silêncio disse tudo. Harry fez o esforço, mas algo ou alguém os manteve separados. Agora que Harry sabe que Camila pode ter estado por trás de grande parte do distanciamento, ele está firme. Ele não vai desistir. Essa é uma luta para curar, para dizer a verdade e manter viva a história de Diana. Do lado de Camila, as coisas são mais complicadas. Seus apoiadores acreditam que ela é uma esposa forte e amorosa, que esteve ao lado de Charles durante anos de casamento e agora durante sua doença. Em abril, o aniversário de casamento foi comemorado online com palavras gentis e fotos sorridentes, mostrando-os como um casal sólido. Mas para Harry, essas fotos felizes não apagam o passado. Ele lembra da dor. Lembra da infame ligação telefônica entre Charles e Camila, em que brincaram de forma que deixou Diana completamente humilhada. Essa memória nunca se apagou. E agora, a luta de Harry é para garantir que a verdade de sua mãe nunca seja esquecida. Para Harry, essas não eram apenas lembranças dolorosas do passado. Eram sinais de um padrão mais profundo que nunca cessou. Os telegramas falsos não foram apenas um truque. Faziam parte de um plano maior para criar distância entre ele e o pai. E agora as coisas ficaram ainda mais complicadas com os rumores sobre o testamento real. Os detalhes do que Charles pretendia deixar sempre foram mantidos em sigilo.
Mas pessoas próximas à família disseram que mudanças haviam sido feitas, especialmente agora que o rei enfrentava sérios problemas de saúde. Camila, como rainha consorte, era esperada para receber uma parte significativa da herança, mas o retorno repentino de Harry a deixou nervosa. Informantes acreditam que ela temia que, se pai e filho fizessem as pazes, Charles poderia mudar de ideia e deixar mais para Harry, Meghan e seus filhos, deixando menos para Camila. Era um medo que não parecia tão absurdo em um mundo onde cada decisão carrega peso. E quando Harry começou a tentar excluí-la do testamento, não era apenas sobre dinheiro, era sobre enviar uma mensagem clara, uma que honrasse sua falecida mãe e garantisse que Camila não tivesse poder duradouro após a partida de Charles. Harry não procurava vingança. O que ele realmente queria era paz. Já havia dito antes que não queria continuar lutando. Mas fazer as pazes não significava fingir que nada aconteceu. Ao expor as ações de Camila, esperava abrir espaço para conversas honestas com seu pai, sem mentiras interferindo. Cada passo que dava, desde enfrentar os assessores reais até falar publicamente, era um passo rumo à paz interior. E para muitos que admiravam Diana, parecia um poderoso momento de verdade. Por trás de todo o barulho público, essa ainda era a história de uma família. Harry não fazia isso apenas por si mesmo. Ele pensava em Archie e Lilibet, na vida que merecem ter, mesmo sendo parte da família real. Já havia falado antes sobre o quanto a segurança deles era importante, especialmente após perder a proteção real. Se Camila realmente trabalhou para afastar Harry e Charles, então não era apenas sobre ferir um filho, era também sobre afastar os netos. E Harry não iria permitir isso. Essa luta não era apenas sobre o passado, era sobre criar algo melhor para o futuro. O amor de Harry por seus filhos alimentava suas ações tanto quanto o amor por Diana. E embora ninguém saiba exatamente o que vem a seguir, pessoas dentro do palácio já estavam comentando. Alguns diziam que Charles havia começado a questionar os mais próximos. Outros acreditavam que o pedido de Harry para mudar o testamento poderia desencadear uma batalha judicial que prenderia a atenção do mundo inteiro. Mas não importa como tudo acabe, há algo que ninguém pode negar. Harry não está recuando. Está se manifestando, mantendo-se firme e carregando com orgulho a memória de sua mãe. E está fazendo isso com uma coragem impossível de ignorar. O relacionamento caótico de Harry e Camila. A rainha Camila, antes conhecida pelo mundo como Camilla Parker Bowles, continua sendo uma das figuras mais debatidas na história da família real britânica. Sua entrada no olho público, especialmente da maneira como os jornais e canais de televisão retrataram sua imagem, começou a causar problemas décadas atrás. As coisas mudaram nas décadas de 1980 e 1990, quando se revelou que ela tinha uma relação muito próxima com o príncipe Charles, mesmo enquanto ele ainda era casado com a princesa Diana. Essa descoberta acendeu um incêndio na mídia na época. A imprensa britânica não poupou palavras. Pegaram a história e a espalharam por todos os lados, mostrando Camila constantemente como a razão das rachaduras no casamento de Charles e Diana. Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado. Chamaram-na de nomes. A compararam duramente com Diana e a colocaram como a vilã. Diana, profundamente amada pelo público, era vista como uma figura doce e triste, enquanto Camila foi injustamente rotulada como a mulher que destruiu tudo. E por causa de quão alto e frequentemente os tabloides repetiam essa história, ela ficou marcada na mente das pessoas. Muitos passaram a acreditar que Camila não era nada além de problema na família real. Os repórteres frequentemente pioravam as coisas, dando a entender que ela havia traído Diana da pior forma possível. Mesmo depois de se tornar oficialmente esposa de Charles em 2005,
As sombras do passado não desapareceram facilmente. As pessoas ainda desconfiavam dela, e muitos sussurravam que seu status real era uma forma de tornar algo que um dia foi escandaloso em algo aceitável. Essa ideia só ganhou força porque os jornais continuaram a trazer à tona seu passado, especialmente como ela sempre estava ao lado de Charles, quando ele deveria estar comprometido com sua esposa. Mais recentemente, manchetes sugeriram que a presença de Camila pode ter causado tensão nos relacionamentos com William e Harry, filhos de Charles. Histórias continuam surgindo dizendo que nunca houve harmonia total entre eles. Se todos esses relatos são verdadeiros ou não, eles fizeram o suficiente para manter viva certa imagem de Camila aos olhos de algumas pessoas. Uma imagem que a vê como alguém que traz tensão em vez de paz. Embora ao longo do tempo ela tenha assumido um papel maior na família real e sua imagem pública tenha melhorado gradualmente, o caminho não foi fácil. Anos de imprensa agressiva e a lembrança de um dos triângulos amorosos reais mais comentados da história ainda a seguem. Sua conexão com Harry é especialmente delicada. Os relacionamentos conturbados dentro da casa real a colocaram na história de Harry repetidamente. Para William e Harry, a notícia do relacionamento profundo de Camila com seu pai, enquanto ele ainda era casado com Diana, deixou cicatrizes. Tornou difícil aceitá-la, especialmente nos primeiros anos. Você e seu irmão pediram diretamente ao seu pai para não se casar com Camila. Sim. Por quê? Não achávamos que fosse necessário. Harry, que foi profundamente afetado pela separação dos pais quando ainda era menino, carregou essa dor consigo. E para ele e seu irmão, Camila não era apenas uma nova madrasta. Ela era um lembrete do que destruiu sua família. Até hoje, essa história emocional não foi esquecida. Continua moldando como o mundo vê a rainha Camila e como ela se encaixa na história da família real. Em sua narrativa pessoal, o príncipe Harry se abre sobre os sentimentos dolorosos que carrega há anos, especialmente no que diz respeito a Camila. Ele não escondeu que, aos seus olhos, ela era a outra mulher que desempenhou um papel central na separação dolorosa entre sua mãe e seu pai. Esse rótulo mostra o quanto ele sempre se sentiu machucado e desconfortável em relação a ela. Para Harry, a traição, a perda de confiança e o fim turbulento do casamento dos pais deixaram uma ferida profunda. Não foi apenas um drama familiar. Foi a origem de uma dor emocional que moldou grande parte de sua vida. Perder a mãe de forma tão repentina, enquanto ainda tentava entender as rachaduras da família, o deixou despedaçado por dentro. Harry compartilhou o quanto essa dor o perseguiu ao longo dos anos. Sua tristeza e o sentimento de traição não eram coisas fáceis de esquecer ou superar. Esses sentimentos o acompanharam da infância até a idade adulta, e ainda hoje permanecem. A dor afetou não apenas seu humor, mas seus pensamentos, suas ações e a forma como se relaciona com os outros. Por muito tempo, o peso emocional foi difícil de carregar. Mas ele começou a enfrentá-lo de frente, determinado a encontrar paz, confrontando as memórias dolorosas que o moldaram. Para piorar, a maneira como a mídia fala de Camila só tornou as emoções de Harry mais difíceis de lidar. As manchetes constantes e histórias retratando Camila de formas diferentes só aumentaram sua raiva. Ele sempre sentiu que a imprensa causou muito dano, tanto ao nome de sua mãe quanto à verdade. A forma como sua mãe foi julgada, vigiada e atacada aos olhos do público ainda o assombra. E ver como a mídia cobriu Camila ao longo dos anos não ajudou. Harry frequentemente se posicionou contra a imprensa, sentindo que tiveram um papel tanto na dor de sua mãe quanto nas lutas públicas da família. Não acredito que ser perseguido por 30 caras de moto que bloqueiam seu caminho e fazem uma mulher chorar seja algo aceitável. Ao escrever sua história, Harry esperava mostrar ao público os altos e baixos emocionais que o moldaram. Não se tratava apenas de apontar culpados.
Tratava-se de compartilhar como é crescer no meio de uma tempestade real. Ele queria que os outros sentissem e entendessem o que significava viver essas batalhas privadas em um mundo tão público. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação têm dado muita atenção à transformação de Camila, de ser conhecida como a mulher que se interpôs entre Charles e Diana, a ser vista usando a coroa como rainha consorte. Essa mudança na forma como o público a vê não apenas transformou a opinião das pessoas, mas também o clima dentro das paredes do palácio. E para Harry e Meghan, isso foi parte do que os motivou a se afastar da vida real, confirmando que, ao se afastarem dos deveres da família real, ver Camila passar de rejeitada a elogiada enquanto eles sofriam com julgamentos constantes, apenas tornou sua escolha ainda mais clara. A ascensão de Camila ao seu papel real não foi tranquila. Ela enfrentou tanto aplausos quanto críticas de pessoas que ainda se agarram ao passado. Muitos não esqueceram seu vínculo com a dor que envolve a história de Diana. Essa longa e bagunçada história deixou marcas em Harry. Fez com que ele refletisse profundamente sobre o que significa família, o que o dever exige, e onde ele realmente se encaixa no mundo da realeza. Durante tudo isso, ele foi forçado a fazer perguntas difíceis sobre lealdade, amor e pertencimento. Em seu livro Spare, o príncipe Harry falou abertamente sobre o quanto a presença de Camila o afetou enquanto crescia. Ele sugeriu que a relação próxima dela com seu pai tornou uma infância já dolorosa ainda mais difícil de lidar. Ao longo dos anos, o relacionamento entre Harry e Camila foi cheio de tensão. Ele frequentemente compartilhou como se sentiu magoado e traído, não apenas pelo que aconteceu com sua mãe, mas também pela facilidade com que Camila foi aceita na família real. Para ele, parecia que tudo o que sua mãe passou estava sendo ignorado. Essas memórias dolorosas moldaram a decisão de Harry de se afastar da vida real. Sua jornada para viver livremente não era apenas uma fuga de títulos. Era sobre proteger sua paz e se libertar de tradições que o lembravam de feridas do passado. O que Harry mais deseja é uma vida em que ele não precise fingir ou esconder como realmente se sente. Sua história não é apenas sobre sair. É sobre redefinir o que significa pertencer a uma família onde o dever muitas vezes vem antes da emoção. Embora Camila agora use a coroa como rainha consorte, sua conexão com Harry continua distante e complicada. Ela fez alguns esforços para se aproximar dele, mas para Harry, a dor do passado ainda persiste. Ele não consegue esquecer facilmente como a presença dela mudou a história de sua família. Não importa quanto tempo tenha passado, o papel dela em tudo isso continua pesando sobre ele. Harry também destacou como ele e William foram afetados quando Camila se tornou parte de suas vidas. Ele acredita que ela trabalhou duro para melhorar sua imagem pública e que, ao fazer isso, pode ter usado a mídia de maneiras que o prejudicaram a ele e ao irmão. Suspeita que ela trocou histórias privadas da família por boa publicidade. Em sua visão, isso não foi apenas injusto, foi uma traição. Ele até relembrou momentos específicos em que detalhes pessoais foram compartilhados para proteger a imagem de Camila, e isso o fez se sentir usado. Até hoje, Harry a vê como uma figura controversa, não por seus títulos ou papéis reais, mas por causa da forma como ele protege a memória de sua mãe. Ele acredita que o desejo de Camila de ser totalmente aceita na família real pode tê-la levado a tomar decisões que criaram distância entre ela e os filhos de Diana. Essa distância cresceu em desconfiança, que ainda afeta como Harry se relaciona com sua família. No início, Camila optou por permanecer em silêncio sobre as declarações de Harry, seguindo a tradição real de não comentar assuntos pessoais. Alguns acreditavam que ela queria evitar mais drama, enquanto outros achavam que ela queria controlar a narrativa ficando em silêncio. Ainda assim, Harry provavelmente viu esse silêncio como algo ainda mais doloroso.
Para ele, pode ter parecido que ela escalou até o topo da família a um custo que os deixou, a ele e a William, emocionalmente para trás. Olhando o quadro completo, é evidente que a conexão entre Harry e Camilla é moldada por várias camadas, lembranças do passado, influência da mídia e papéis familiares complicados. Como Harry ainda se apega aos valores de sua mãe, ele acha difícil ver Camilla de forma positiva. Para o público, isso muitas vezes fez com que Camilla parecesse alguém que causou conflitos dentro da casa real. As histórias pessoais que Harry compartilhou em Spare aproximaram o público de seu mundo, oferecendo uma visão das lutas emocionais que acompanham a vida real. Sua honestidade gerou novas conversas sobre o que significa ser da realeza e ainda assim ser humano. Enquanto isso, Camilla continua com seus deveres, tentando construir uma nova imagem e deixar para trás o rótulo de forasteira. Mas mesmo enquanto segue em frente, o passado, especialmente seu antigo relacionamento com Charles, ainda é uma sombra que afeta profundamente Harry e William. Equilibrar dor privada com imagem pública nunca foi fácil para essa família, especialmente com cada movimento sendo observado. O peso emocional carregado por Harry e o silêncio complicado de Camilla nos lembram de como é difícil viver sob constante atenção. Agora muitos se perguntam, como Camilla finalmente responderá à verdade de Harry? Ela se defenderá ou permanecerá em silêncio, deixando que seu silêncio fale mais alto que palavras? Continue acompanhando, pois essa história está longe de acabar. A reação de Camilla às palavras cruéis do príncipe Harry. Quando finalmente foi lançado o tão esperado livro de memórias do príncipe Harry, ele causou um verdadeiro abalo na família real. O lançamento não foi apenas mais um livro nas prateleiras. Ele imediatamente provocou debates acalorados e reações intensas ao redor do mundo. O que tornou o livro tão marcante foram as palavras honestas de Harry e os relatos profundamente pessoais, especialmente suas duras críticas aos mais próximos dele. Ele não poupou ao falar de seu irmão mais velho, o príncipe William, e de sua madrasta, a rainha Camilla. Uma das coisas mais inesquecíveis que ele disse foi chamar Camilla de vilã em sua história de vida. Esse rótulo atingiu fundo, ecoando os personagens cruéis dos contos de infância. Foi uma comparação poderosa e emocional que sugeria uma relação longa e complicada. Para alguém como Camilla, que trabalhou durante anos para conquistar a confiança e encontrar seu lugar na família real, tal descrição deve ter doído. Não foi apenas um insulto passageiro. Parecia um golpe pessoal contra alguém que tentava reescrever sua história diante do público. Ainda assim, mesmo com todos os olhos sobre ela e os sussurros em toda parte, Camilla não mostrou sinais de raiva ou aflição. Em vez disso, manteve a cabeça erguida e seguiu com seus deveres reais como de costume. Fosse apoiando instituições de caridade, visitando comunidades ou participando de eventos reais, ela não deixou que as críticas a impedissem. Sua atitude calma e graciosa mostrou que ela não seria derrubada por palavras duras ou dramas familiares. Diante do julgamento público e das feridas emocionais, Camilla provou sua força. Não tentou revidar nem limpar seu nome com manchetes. Em vez disso, escolheu continuar fazendo o trabalho em que acredita, focando em ajudar os outros e representar a família real com classe. Ao aparecer com um sorriso e manter-se ativa em seu papel real, lembrou a todos que não estava ali por acaso. Estava ali porque havia conquistado seu lugar. Em meio a tudo, a resposta de Camilla, ou melhor, sua força silenciosa, falou muito. Não se tratava apenas de ignorar comentários maldosos. Tratava-se de mostrar que ela não deixaria que lutas pessoais quebrassem seu espírito. Suas ações destacaram o que significa manter o compromisso quando seria mais fácil desistir. Enquanto o livro de Harry reabriu feridas antigas e levantou questões difíceis, a graça de Camilla sob pressão lembrou a todos o que é verdadeira dedicação.
À medida que a família real lidava com as consequências das revelações do príncipe Harry, uma pessoa se destacou em silêncio: a rainha Camila. Seu comportamento calmo durante a tempestade disse muito sobre os profundos desafios de fazer parte de uma família poderosa, sempre sob os olhos do público. Sua resposta lembrou a todos o quão complicados os laços familiares podem ser, especialmente quando expostos em um palco global. Também mostrou como é importante permanecer forte, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Em um novo livro do especialista real Robert Hardman, intitulado Charles III, Novo Rei, Nova Corte, os bastidores da Casa Real foram explorados em detalhes e o papel de Camila foi colocado no centro. Hardman traçou um retrato claro de como ela lidou com esses desafios recentes, não com raiva ou respostas barulhentas, mas com força silenciosa e graça constante. Apesar de toda a atenção e barulho causados pelo livro de Harry, Camila escolheu se elevar acima disso tudo, sem falar, sem perder a calma. De acordo com um relatório do Mirror, ela tem sido um modelo de compostura, conduzindo-se com um tipo de dignidade silenciosa que poucos conseguiriam manter em seu lugar. De certa forma, seu silêncio tornou-se uma declaração própria, uma resposta suave, porém firme, aos problemas familiares que a cercavam. Alguém que conhece bem Camila ofereceu uma rara visão de como a rainha realmente se sente longe das câmeras. Em entrevista ao Sunday Times, Lady Lorne, que não é apenas amiga próxima, mas também madrinha da filha de Camila, revelou que as palavras de Harry a atingiram profundamente. Não foi algo que ela pudesse simplesmente ignorar. Lady Lorne explicou delicadamente que as coisas que Harry escreveu deixaram Camila magoada, mostrando que até mesmo a realeza sente o peso das críticas pessoais. Mas, ao mesmo tempo, Lady Lorne elogiou como Camila não deixou que a dor se transformasse em drama. Descreveu Camila como alguém que acredita que quanto menos se disser, melhor. Que o silêncio, às vezes, pode trazer paz mais rapidamente do que discussões. Essa abordagem mostrou não apenas a maturidade de Camila, mas também sua profunda compreensão do que significa usar a coroa. Ela não estava apenas interpretando um papel. Estava navegando por uma vida cheia de pressão emocional, atenção da mídia e histórias familiares complicadas, tudo isso mantendo sua postura. A maneira como Camila lidou com tudo isso combinava força com suavidade. Ela entendia as expectativas de sua posição, mas também se apegava aos seus próprios valores, administrando seus sentimentos em silêncio, enquanto cumpria a melhor maneira de atravessar a dor não é reagindo, mas mantendo a elegância e seguindo em frente. Mas ainda assim, nos faz perguntar: como as coisas entre ela e Harry ficaram tão tensas? O que aconteceu no passado dela com o rei Charles, que deixou uma marca tão forte no coração de Harry? Vamos analisar o livro de Penny Junor, que examinava de perto a vida de Camila e o escândalo real que mais tarde a envolveu. Naquela época, Charles realmente se sentia em paz com Camila. Estar com ela o fazia sentir-se alegre e livre. Mas, infelizmente, aquela temporada de felicidade não durou para sempre. Em um documentário da ITV chamado A Verdadeira Camila, Sua Alteza Real a Duquesa da Cornualha, vieram à tona opiniões privadas dentro do círculo real. Uma das vozes mais fortes de preocupação foi a de Lord Mountbatten, tio-avô de Charles. Ele teria dito que, embora a conexão romântica entre Charles e Camila funda que a família real tinha, quanto à possibilidade de Camila ser uma futura rainha. Vale perguntar, o que havia em Camila que esperava seu segundo filho? Pouco depois do nascimento do bebê, a antiga paixão com Charles reacendeu. Parte disso se devia à crescente decepção de Camila com seu marido, Andrew Parker Bowles, que naquela época já tinha fama de infiel e pouco confiável. Em 1978, Charles e Camila voltaram a se envolver romanticamente, embora mantivessem tudo em segredo.
Mas Charles estava em uma posição difícil. Tinha sentimentos por uma mulher casada e, ao mesmo tempo, sofria pressão do público e da família para encontrar uma esposa adequada. Foi então que Diana Spencer surgiu. Jovem, com apenas 19 anos, parecia se encaixar perfeitamente na imagem da realeza. Depois de passarem um tempo juntos em cerca de uma dúzia de ocasiões, Charles a pediu em casamento em 1981. A notícia encheu o país de empolgação e comemorações. Mas havia algo estranho por trás das aparências. Durante o anúncio do noivado, ao serem questionados sobre estarem apaixonados, a resposta deles foi muito vaga e sem emoção. Diana revelou mais tarde em um documentário que a forma estranha como Charles respondeu a afetou profundamente. Ela se lembrava de ter ficado chocada e perturbada com aquele momento. Em busca de orientação, procurou diretamente a rainha Elizabeth. Chorando e insegura, pediu ajuda. Mas a rainha apenas disse que também não sabia o que fazer. Ela chegou a afirmar que Charles simplesmente não era capaz de ser o que Diana precisava. Foi um momento devastador, especialmente vindo do topo da família real. Apesar da confusão emocional, Diana e Charles se casaram em julho daquele mesmo ano. O casamento teve seus altos e baixos, mas ao longo de tudo, Charles nunca conseguiu se desapegar de seus sentimentos por Camila. Em 1986, 5 anos após o casamento, ele já havia retomado completamente o relacionamento romântico com ela. E Diana sabia. Em uma noite de 1989, Diana se viu frente a frente com Camila em uma festa de aniversário da irmã de Camila. Naquela noite, a tensão finalmente explodiu. Diana a confrontou diretamente, dizendo que ainda amava seu marido e queria ele de volta. Foi um momento corajoso e doloroso. Enquanto isso, o público começava a sussurrar cada vez mais sobre o relacionamento secreto entre Charles e Camila. Esses murmúrios seguiram Charles como uma sombra durante seu casamento com Diana. Eventualmente, o casal real se separou em 1992. Mas a verdadeira tempestade veio em 1993, quando chamadas telefônicas privadas entre Charles e Camila vazaram para a imprensa. As gravações foram publicadas primeiro por uma revista australiana e depois reproduzidas pelo The Sun, no Reino Unido. O mundo ficou chocado. As conversas não eram apenas pessoais, estavam cheias de palavras íntimas e emoções profundas, revelando um romance que nunca havia terminado de fato. Embora algumas das falas mais embaraçosas não tenham sido repetidas, a mensagem foi clara. A ligação terminou com os dois expressando amor eterno e doces despedidas, mostrando como a conexão deles ainda era forte. Mesmo estando ambos casados na época, era óbvio que seus corações nunca haviam se separado. Naquele ponto, poucos acreditavam que ainda havia esperança para Charles e Diana salvarem o casamento. A distância emocional entre eles havia se tornado permanente. O triângulo amoroso que antes vivia em silêncio agora era conhecido pelo mundo, e isso mudou tudo para a família real. Em 1996, Charles e Diana finalizaram legalmente o divórcio, apenas um ano depois de Camila também encerrar seu próprio casamento. Acredita-se que a rainha Elizabeth teve um papel crucial em encorajar a separação, especialmente à medida que os escândalos e o drama da mídia ao redor da família real se tornavam impossíveis de ignorar. Durante o processo de divórcio, Diana garantiu seu futuro. Saiu com um acordo financeiro generoso e manteve sua residência no Palácio de Kensington. Embora Diana ainda mantivesse o título de Princesa de Gales, teve que abrir mão do tratamento de Sua Alteza Real e de qualquer esperança de se tornar rainha. Ela parecia aceitar isso com uma força silenciosa. Por outro lado, Charles, agora livre do casamento, finalmente teve a oportunidade de estar abertamente próximo de Camila, a mulher que ocupava seu coração há tantos anos.
Mas mesmo que Charles estivesse pronto para incluir Camila na vida real, não era tão simples assim. A reputação de Camila havia sido duramente abalada. Por anos, ela foi conhecida pelo público como a mulher que ficou entre o príncipe e a princesa. Charles podia estar pronto, mas algo inesperado mudou tudo. No final de agosto de 1997, o mundo inteiro ficou em choque com a morte de Diana em um acidente de carro em Paris. A tragédia forçou Charles a recuar de qualquer plano de apresentar Camila ao público. A tristeza das pessoas, e especialmente a dor dos filhos de Diana, William e Harry, tornaram impossível para Charles seguir com Camila imediatamente. Naquele mesmo verão, Charles tentou conversar com a rainha sobre integrar oficialmente Camila à vida real. Mas, segundo o livro Rebel Prince, de Tom Bower, a conversa não saiu como esperado. Mesmo depois de alguns drinks, a rainha Elizabeth manteve-se firme. Deixou claro que não havia perdão em seu coração para Camila, especialmente porque a culpava por impedir que o relacionamento entre Charles e Diana se recuperasse. Ela chegou a chamar Camila por um nome cruel e deixou claro que não queria nenhum envolvimento com ela. No início dos anos 200, a rainha continuava firmemente contra Camila. Curiosamente, a princesa Margaret, irmã mais nova da rainha, apoiava o casal, apesar de seus próprios problemas amorosos. Margaret foi uma das poucas reais que não virou as costas para Charles e Camila. Mas nem isso mudou a opinião da rainha. Sua desaprovação só começou a suavizar após a morte da rainha-mãe em 2002. Esse momento pareceu dissipar um pouco da tensão que pairava sobre a casa real. Ainda assim, o caminho não foi fácil. Levou tempo para que as coisas melhorassem. Finalmente, em 2005, Charles e Camila decidiram se casar. Ambos haviam passado por divórcios anteriores e sabiam que esse casamento não seria como nenhuma outra cerimônia real. Foi planejado como um casamento civil, discreto, pequeno e sem o glamour real habitual. Mas nem esse plano simples escapou de dificuldades. Segundo reportagens do Mirror, a rainha Elizabeth manteve Camila à distância, recusando-se a deixá-la participar de eventos familiares importantes. E quando se tratou do próprio casamento, a rainha decidiu que não estaria presente. Explicou que, como chefe da Igreja da Inglaterra, não poderia participar de uma cerimônia civil. Esse anúncio adicionou uma camada de tristeza a um momento que deveria ter sido feliz. Ainda assim, Charles e Camila seguiram com o casamento, mais de 30 anos depois de se conhecerem pela primeira vez. E você, o que acha do relacionamento entre o príncipe Harry e Camila? Acha que Camila merece o tipo de tratamento que tem recebido de Harry? Escreva sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.